Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui com vocês para poder compartilhar da palavra de Deus. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a você. Você já se sentiu desanimado? Já se sentiu desencorajado? Quem sabe cansado? Muitas vezes com vontade de desistir? Eu gostaria de dizer a você que todos nós, uma hora ou outra, em um determinado tempo da vida, nos sentiremos cansados e muitas vezes desanimados. Todavia, nós não podemos permitir que o desânimo nos vença. Pelo contrário, nós precisamos vencer o desânimo. E o desânimo, muitas vezes, é algo tão sério, e ele atinge indistintamente da classe social, atinge os ricos, mas também os pobres. Atinge os doutores, mas também atinge aqueles que não têm estudo. O desânimo atinge as pessoas independentemente da idade. O novo, o velho, todos têm que lidar com essa situação uma hora ou outra na vida. Alguns sentimentos na vida podem desencadear nesse desânimo, na falta de vigor, na falta de brilho para a vida. Por exemplo, sentimento de frustração. Quando você se frustra com alguém ou se frustra com você mesmo. Ou, quem sabe, o sentimento de inferioridade, quando você se acha inferior às outras pessoas. O sentimento de incapacidade, quando você se julga incapaz. Ou ainda sentimento de solidão. Muita gente se sente solitária, mesmo estando rodeada de pessoas. Mesmo estando no meio da família, estando no ambiente de trabalho ou no ambiente escolar, aonde há muitas pessoas e todavia essa pessoa se sente sozinha, como se ninguém a observasse, como se ninguém ligasse para os seus sentimentos, como se ninguém ligasse para a sua vida. O desânimo é também tratado nas Escrituras. Nós vemos homens e mulheres que tiveram que lidar com essa questão nas suas vidas. Por exemplo, se você pegar o profeta Elias, em uma determinada ocasião ele ficou tão desanimado que Deus teve que intervir. Deus teve que reanimá-lo para que ele continuasse no ministério. Ele havia perdido todo o brilho e toda a vontade de viver. O rei Davi, no Salmo 51, versículo 11, diz: Senhor, restaura-me, ou restitui-me a alegria da tua salvação. Embora ele não tivesse perdido a salvação, mas ele estava totalmente sem ânimo, totalmente desanimado na vida. Mas eu quero tratar desse tema com vocês olhando para Josué capítulo 1. Quando nós chegamos no versículo 9, o Senhor diz para Josué para que ele não desanime. E então Deus diz para Josué: olha, a partir de agora, a responsabilidade de liderar esse povo é com você. Moisés trouxe até aqui, Moisés morreu, mas você segue daqui em diante. Era uma tarefa difícil, era algo gigantesco diante dos olhos de Josué. E então Deus diz para Josué: não desanime. Ali, em Josué capítulo 1, Deus trouxe pelo menos 4 palavras para trazer ânimo a Josué, para dar força a Josué, para que ele se mantivesse confiante naquela tarefa que tinha que desempenhar. A primeira palavra é que Deus diz assim: ser forte e corajoso. Em outras palavras, Deus está dizendo para Josué: fique de pé. Eu sei que é grande a batalha, eu sei que os desafios são gigantescos, mas seja forte, seja corajoso, não deixe a crise te amedrontar, não deixe os problemas te apavorar. Pelo contrário, seja forte e seja corajoso, põe esse povo para marchar, porque o lugar que Deus havia prometido a eles não era o deserto,
mas era a terra que mana leite e mel. Outra coisa que Deus disse para Josué para que ele não desanimasse foi: assim como eu fui com Moisés, assim como eu prometi a Moisés, aonde tu pisar a planta do teu pé eu te darei. O que Deus está dizendo para Josué é: as minhas promessas estão de pé. As minhas promessas não falham. Eu não me esqueço daquilo que eu prometi. Continue batalhando e crendo na promessa que eu fiz a vocês. Eu prometi uma terra que mana leite e mel. E é lá que vocês vão chegar. As promessas de Deus não caem por terra. Quando as dificuldades chegam, elas chegam para nós e não para Deus. Quando os gigantes aparecem, eles são gigantes aos nossos olhos, não aos olhos de Deus. Portanto, creia nas promessas de Deus, porque nada e nem ninguém pode impedi-las de ser cumpridas. A terceira coisa que Deus diz para Josué, que lhe ajudaria a ter ânimo, a continuar batalhando, é que ele precisava andar segundo a palavra de Deus. Está escrito: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tenha a palavra de Deus como a bússola da sua vida. Tenha a palavra de Deus como a lâmpada para os seus pés, como a luz para o seu caminho, a estrada sem curva, a estrada segura. Andando pela palavra de Deus, você jamais se perderá. Se você andar pela palavra de Deus, você não será envergonhado, você será honrado, você será direcionado na direção correta. Em quarto lugar, Deus disse para Josué: eu serei contigo, e aonde tu pisares a planta do pé eu te darei. Josué precisava crer que não estava sozinho. Josué precisava crer que Deus estava à frente, que Deus iria vencer as batalhas, que Deus lhe daria sabedoria, que Deus lhe daria a unção do Espírito para que ele cumprisse a sua missão. Josué seria vitorioso não porque ele era comandante, mas porque o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor de todos os exércitos, estava à frente. Se eu e você quisermos vencer o desânimo, nós precisamos olhar para as palavras que Deus disse a Josué. A primeira é ser forte e corajoso. Eu e você precisamos ser fortes e corajosos. Precisamos nos colocar de pé e batalhar. A segunda é que nós precisamos crer nas promessas de Deus. Deus tem promessas maravilhosas para todos aqueles que obedecem a sua palavra. E aqui está o terceiro ponto: obedecer a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. A palavra de Deus nos dará ânimo, força, vigor e direção. Mas eu e você precisamos crer que não estamos sozinhos, que Deus está conosco, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, nos enchendo de força e de vigor, porque é Ele quem dá força ao cansado, é Ele quem dá alegria aos entristecidos, é Ele quem dá esperança aos desesperançados, é Ele quem fortalece os enfraquecidos. Busque a face de Deus, busque a presença de Deus, não se afaste dele. O melhor remédio para uma alma aflita é a presença do Senhor. O melhor remédio para um coração triste é a presença do Todo-Poderoso. E eu e você, busquemos a Deus, em nome de Jesus. Amém.